E aí, gente? E aí, Voltamos então. A gente agora vai continuar falando sobre os assuntos que tem a ver com os últimos acontecimentos dentro do veganismo, do ativismo vegano. E vamos aproveitar para colocar algumas coisas que são curiosidades das pessoas. E teve um pessoal super legal também que deixou algumas sugestões de desenvolvimento de argumentos. Para quem está chegando agora, hoje a gente resolveu fazer uma live muito especial para bater papo, para discutir, para chamar as pessoas para perto, para entrar numa coesão e tudo mais. E aí hoje, além da minha disposição para isso, a gente também conta com a disposição do Eduardo Pacheco, parceiro da luta, que traz para a gente um outro viés de ativismo, alguns esclarecimentos que nos escaparam nos últimos dias. Então, vamos começar falando do título, né, que a gente colocou aí para o vídeo, que é a igualdade como argumento de preservação do status quo. O que acontece é o seguinte, pelo fato dos veganos terem essa abordagem estritamente idealista, moralista, né, baseada em princípios, os especistas eles já entenderam que conseguem nos fazer coisas a partir desses princípios. Então, uma coisa que a gente defende muito é a igualdade entre os animais. Em alguns casos, né, foi o Noé, ele perguntou aqui, a gente decidiu fazer o tema por causa da pergunta dele, o que a gente faria com os bois, os animais que estão vivos agora, que fazem parte da vaquejada? O que aconteceria com eles? E a gente vai entrar agora num assunto muito sério e num assunto muito difícil, porque não é um assunto fácil, né? Respondendo à pergunta dele, o que aconteceria com esses animais caso a gente acabe com a vaquejada? Provavelmente eles vão morrer e provavelmente eles vão ir para a pecuária de corte. A gente fala, bom, mas isso é terrível. Sim, isso é terrível. E a gente não consegue salvar todos eles agora. A gente consegue, talvez, salvar um caso ou outro, alguns animais, mas essas pessoas, elas sobrevivem, né? Elas criaram uma estrutura de escravidão para esses animais. E elas usam esse argumento do aqui comigo, né? Ele está melhor, ele está vivo, para preservar essa estrutura. Então, eles se colocam como se eles protegessem o interesse dos animais, mas não, eles sobrevivem da exploração dos animais. Então, na verdade, eles sobrevivem não, né? Eles fazem como se fosse a sobrevivência deles, na verdade, eles exploram os animais e usam como desculpa, como justificativa que eles estão sobrevivendo a essas coisas. A gente já sabe porque a gente é vegano. Sim, que não sobrevive. Que a gente não precisa disso para sobreviver, mas eles usam isso como uma desculpa forte, até se fazendo de vítima, mas a gente precisa de trabalho, a gente precisa de cultura, de lazer e tudo, mata um bicho. Vai se vestir, mata um bicho. Vai pro laboratório, mata um bicho. Aí vai comer, mata um bicho. Pra tudo, vai fazer uma festa, mata um bicho. Vai celebrar algum rito religioso, mata um bicho. Desde quando isso é uma necessidade? Isso é uma escolha. Isso sim é uma escolha. Então eles ganham com isso, né? Eles se beneficiam da exploração com os animais. Então, nós veganos, nós não podemos nos permitir sermos manipulados, né, por esse argumento de que é melhor para os animais, porque não é. Né? Infelizmente, esses animais que já estão aí, muitos já estão condenados, e não fomos nós que os condenamos. A gente está aqui para salvar esses animais. Agora, eles vão tentar fazer com que esse bem imediato para esses animais condene outros animais, condene os próximos. A gente não pode. É assim, num fio ininterrupto, né? Isso. Uma condenação perpetuada, uma depois da outra. Perpetuada por um vício, um costume que alguém precisa frear e que a gente se dispõe a entrar nessa luta de frear isso, de destruir essa loucura, essa histeria. Então, a primeira coisa que, quando eles falam o que vai acontecer com os animais, eles colocam isso como se fosse uma coisa do destino. Você devolve a pergunta, o que você vai fazer com esses animais? Porque são vocês que vão fazer isso.
A gente vai tentar salvar. A nossa proposta é santuário, comprometa-se. Se você tem um filho, ele não foi fruto de um planejamento, mas ele foi fruto da sua participação, da sua atuação, das suas escolhas, mesmo inconscientes, você precisa se responsabilizar por ele. Sim. Porque a gente não fala assim, não, mas eu tive, mas agora eu já acho que é muito trabalho educar um filho, ele está na adolescência, percebi que é muito difícil, que dá muito trabalho e tudo mais. Aí o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, eu sou obrigado a quê? A se responsabilizar por ele para sempre. Nós temos que nos responsabilizar por absolutamente tudo que existe no planeta que a gente compartilha. E assim, esse argumento, né, que eles usam faz parte de um conjunto de argumentos, de fazer com que a exploração que existe, ela continue aí. Então, em uma série de ocasiões, nessa da vaquejada, lá no Congresso, né, os deputados usaram isso. Eles perguntaram, mas eu vou ter que abolir zoológico, então? E os veganos que estavam lá, eles foram um delírio. Claro que vai ter que abolir zoológico. Claro que vai ter que abolir o consumo de animais em carne. Não, e o argumento que eles gritavam, né? A carne que você come, são eles que cuidam. Tipo, que carne, amigo? Não só não come, como eu adoraria que você também se atualiza. O certo é que nem tu comesse. Que ideia é essa? Como assim a carne que você come? Ele que cuida. E daí? Eu não como carne. Sim, e assim, se a gente vai conseguir resolver todos esses animais, eu vou dizer, infelizmente não. Né? Eles continuam morrendo, é uma maquininha de morte. Mas a gente precisa parar a engrenagem. Né? Por isso que eu defendo uma postura mais pragmática. A gente tem que parar que essa exploração, que essa maquininha de gerar escravidão, que ela aconteça. A gente tem que parar na fonte, entende? Aconteceu um caso comigo, que foi lá na Faculdade de Direito da USP. Eu conversava com um professor sobre o foie gras. E era um debate, enfim, sobre o foie gras, e eu defendia a proibição do foie gras. E ele defendia a não proibição. E por que eu defendo a proibição do foie gras? Porque se eu consigo proibir o foie gras, eu consigo usar a proibição do foie gras como argumento para proibir outras coisas, e uma proibição vai levando a outra. Eu começo a fechar o ciclo do especismo. Agora, o que ele dizia? Ele me perguntou, é diferente aquele peru do porco, da galinha? O que eu sinto? Não é diferente. É exploração de todo jeito. Agora, ele tentou manipular o meu sentimento de igualdade, né? A ideologia que eu tenho de igualdade entre os animais para fazer com que nenhum avanço aconteça. Então, assim, o que a gente precisa deixar muito claro não é só o que está sendo dito, mas é quem beneficia isso que está sendo dito. Se a igualdade for uma coisa que for usada para atrasar direitos, nós devemos rejeitar inicialmente essa igualdade e usá-la de novo depois, quando a gente conseguir alguns direitos. Então, conseguimos proibir o foie gras, a gente puxa e proíbe outras coisas. E vai fechando e vai diminuindo. Porque eles vão tentar usar sempre esse argumento do mas se eu posso matar para comer, então eu posso matar para testar, eu posso usar zoológico. Eu falo, não, você não pode matar para comer, você não pode usar zoológico e você não pode fazer testes. Mas se eu puder proibir você de fazer zoológico, agora eu vou fazer. Lembrando que, assim, as pessoas sabem, mas eu vou chover no molhado porque eu acho importante, que o foie gras é um fígado gordo do ganso, que fica além de enclausurado, num lugar onde ele não consiga nem andar, ele recebe uma cânula na garganta que é atochado comida nele até ele ser ultra alimentado e o fígado dele entrar num processo tenebroso, assim, de engorda, que ele fica pura gordura, ele vira uma pasta, ele vira um patê pronto, assim, é só tirar, ele já virou um patê. E o animal fica num estado desesperador, amarelo, todo judiado, assim, é um negócio horrível, um negócio, assim, de filme de terror. Só que, assim, que se mostrasse isso, ia haver um repúdio, uma rejeição gigantesca, mas tudo isso é feito na surdina. E a gente quer mostrar, mas além de tudo as pessoas também não querem ver. E então a gente fica num círculo vicioso, porque quem se internece, quem tem compaixão, não quer ver. E quem não tem compaixão faz isso. Então, quem é que para isso? Alguém continua. tem que parar.
E a gente precisa... Né? E eu estava falando esses dias sobre essa questão da vaquejada, porque os parceiros que entraram em contato e as pessoas que de alguma maneira acabaram entrando em contato com os acontecimentos mesmo, eles ficaram muito chocados, impactados com o que estava acontecendo. Falaram, nossa, os caras não têm um pingo de compaixão. Tecnicamente, eles teriam que ter dado um tiro no pé com essa ação de mobilizar 500 caminhões, 700, né, você falou? Caminhões de animais carga viva, atravessando estados para chegar naquele lugar e fazer um protesto absurdo debaixo de um sol escaldante, com os animais numa situação horrorosa, que para mim era a mesma coisa de falar nossa cultura, a gente mutila crianças. Mas o pessoal lá tá querendo dizer que não pode, e para nós é cultura. Então vamos levar 500 caminhões de crianças para ficar lá no sol ardente pra gente falar, mostrar a força da nossa cultura de continuar mutilando crianças. Isso é um negócio tão absurdo e descabido que por si só já deveria ter encerrado a questão. Ah, fazem isso, ótimo, volta para casa agora, deixa os bois aqui que a gente vai tutelar, volta para casa e nem olha mais na nossa cara. Mas como as coisas não podem acontecer dessa forma, a gente entende que o horror vai perdurando até que a gente consiga desconstruir essa loucura. Isso. Só que são pessoas impiedosas, acostumadas a matar, banalizando todo o horror que cuida. Não, é só quebra-pata, mas é de vez em quando, não dá perda. A gente mata, faz uma churrascada, alimenta o pobre sertanejo e por aí vai. Nós sabemos que, de qualquer modo, eles são pessoas tendenciosas a uma violência mental, a uma atitude violenta. Se eles ganham, quer dizer, se eles perdem, a gente perde um pouco junto também. Há um sacrifício no final das contas que a gente não tem como impedir. A gente não queria isso, essa não é a nossa proposta. Mas acha que sequestradores que sequestraram a vida, a liberdade, a integridade e dignidade dos animais, eles vão pensar 2 vezes em tentar nos desestabilizar, torturando esses animais na nossa frente? É normal, eles vão fazer isso. Sim. E a gente vai ter que estar preparado para suportar isso por Sim. um bem maior. A gente não pode ser freado pelos nossos valores. Nossos valores eles têm que levar a gente para frente e fazer com que a gente tenha condições de acabar com essa escravidão e não ficar parado e manipulado, etc. Né? Eu queria, não nessa live, mas em outra, só introduzir o assunto. A gente precisa pensar o seguinte, existe um problema aqui, que ele é um problema sociocultural, e o trabalhador ali, esse cara, ele está sendo usado as pessoas que eu vi lá em Brasília, a maior parte eles eram pecuaristas, eles eram os responsáveis, eram os criadores, é deputado. Então eles colocam como se fosse as pessoas não tivessem outra opção. Não, isso é um trabalho sazonal, isso vai gerar impacto para pessoas pobres, a gente precisa sim pensar soluções para isso, mas não é o interesse do pobre que está aqui, tá? Ainda que fosse, a gente teria que lutar contra isso. Mas não é o interesse do pobre. É o interesse de quem tem o máximo do poder nesse país, que é quem é latifundiário, acumula terra e etc. É contra esse interesse que a gente está lutando. Por isso que isso está gerando tanto problema. Você acha que se fizesse alguma coisa que atingisse exclusivamente o pobre, ou principalmente o pobre, ia dar alguma coisa? Não é isso. Pera só um instantinho, porque a Paula Antunes está dizendo que a gente não responde nada. Ela quer que a gente fale do cuspir na boca do gato. Ah, tá. Paula, desculpa, é que a gente está tentando aproveitar todo o momento que a gente pode, e eu esqueci de dizer nesse vídeo que a gente está adorando a ideia da interatividade, em promover a interatividade entre as próprias pessoas que estão assistindo. Então, que vocês consigam, vocês mesmos ajudarem a gente a se responder. E depois que a gente interrompe a live, a gente tenta responder também. Mas me desculpe, porque às vezes passa um pouco batido, porque a gente está tentando continuar o assunto e passa um pouco batido. Então vamos lá. Desculpa, Paula, você perguntou o quê? Que diz que a gente não responde nada. Menina que cuspiu na boca do gato, tipo... Então, olha só, eu vou tentar responder um pouquinho. Eu sou prolixa, então eu tenho dificuldade em responder com poucas palavras. Eu gostaria de ser mais objetiva, mas infelizmente não nasci para isso. Mas eu vou falar assim mesmo. Isso faz parte de uma cultura arraigada de acreditar lá na raiz que os animais são feitos para isso, que eles são vidas menores, que eles são nossos objetos, que eles estão aqui para nos servir, que eles não sentem nada, que eles não se importam com nada. Isso é uma raiz. Por isso que a gente tenta cortar essa raiz.
Porque se a gente ficar brigando coisa a coisa, a nossa vida, mesmo que a gente vivesse 200 anos, não ia ser suficiente. Eu tento construir um monte de coisa, eu tento me desdobrar em 1000 pedaços, eu faço música junto com meu marido, a gente faz desenho, animação, a gente escreve livro, a gente faz performance, eu me visto de maritaca, eu me visto de vaca, o meu filho e minha filha atuam junto, eles fazem vídeos para canal, eu faço vídeo para o canal, eu faço texto, eu tiro foto, eu mantenho um santuário na minha casa, eu estudo demais, eu estudo o máximo que eu consigo, só que mesmo assim é insuficiente para absorver a quantidade de coisas horríveis que acontecem em função dessa raiz de acreditar que o animal é um objeto, que o animal é feito para isso, que um Deus qualquer criou animais tão sensíveis e tão maravilhosos para nos servir o tempo todo, e que a gente vende o carro para salvar um papagaio, e os nossos amigos biólogos, como a Patrícia Kaká, fazem apreensões de cargas e cargas de incontáveis, que não dá para contar, de milhões de animais por ano, que ficam lá assim, tipo, morreu, cacatuas dentro de garrafas PET. Se a gente for parar para olhar só para cada caso desse, a gente não vai dar conta. Por isso que a gente tenta desarticular essa mente que acha que o animal serve para qualquer coisa, não é nada, porque aí um cospe na boca do gato, o outro amarra bomba na boca do cachorro, o outro enfia um pau no ânus do cavalo, e assim, se a gente for fazer, tem uma lista que começa, mas não acaba. Que não acaba. Por isso que a gente não se atém a isso, mas a gente acha que isso é o tipo de desrespeito que precisa ser combatido, sim. Então, Paula, olha o que eu acho que a gente podia fazer, que eu acho que é um trabalho que vale a pena. Alguns, que é o Eduardo Pacheco, por exemplo, ele tem um conhecimento profundo na academicista, ele entende do jurídico, aí ele corre lá, mexe com as leis e passa isso pra gente. Eu sou artista, junto com meu marido, com a minha família, a gente faz através da arte, teatro, intervenções, livros, músicas, etc. E as pessoas que não têm esse foco conseguem fazer um outro trabalho que é de suma importância, que denigre a imagem dessas pessoas que fazem isso. Digam para essas pessoas que elas estão sendo cruéis, desarticulem a importância delas, boicotem elas, protestem contra isso, e aí a gente faz um trabalho todo em conjunto. E é por isso que a gente veio para cá, para essa live, para conclamar mesmo essa força de ação. Entende? Sim. É isso que eu queria dizer a respeito disso. Essa maluca que cuspiu na boca do gato, ela é mais uma peça que faz parte dessa raiz que acha que animal serve para qualquer coisa. Isso. Qualquer coisa que não merece respeito. Eu também acho que isso é uma decorrência, mas me chama muita atenção, e foi muito oportuno você ter perguntado, Paula, porque eu acho que a sua pergunta ela revela o quanto a gente não tem senso de urgência, os ativistas em geral e etc. Então, assim, a nossa preocupação é que um youtuber cuspiu na boca de um gato. Gente, o grau de violência que acontece hoje, isso é fofoca, de verdade. Ah, mas ela é má. Eu não tô aqui, nós não estamos aqui para julgar a maldade das pessoas, tá? Tem uma estrutura assassina de animais, uma estrutura que escraviza acontecendo agora. Tem um assunto muito importante que é a aprovação desse projeto de lei, é uma série enfim, está acontecendo um começo revolucionário e a gente tem que sair dessa postura estritamente moralista para ir para uma postura de mais ação, entende? De pensar um pouco no que a gente faz, de ver o resultado institucional e o resultado que fica. Então, simplesmente não tem condições de pegar cada caso isolado de uma violência que é uma violência e só existe por conta dessa mentalidade de que os animais não sejam importantes e não sejam sujeitos de direito, que eles sejam coisas que eu faço o que eu quiser, mas é uma decorrência como tantas outras. A gente tem que começar a parar de tratar as consequências e começar a tratar as causas. Ir atrás das causas, entende? Parar o problema na fonte. Então, o problema não é a pessoa que é uma pessoa terrível. Não é um problema de pessoas terríveis. É problema de instituições ruins. É problema de falta de estruturas morais, jurídicas e sociais para proteger os animais. E fica um pouco delicado a gente falar do ponto de vista da crença de cada um, porque a gente vai acabar esbarrando em questões religiosas que a gente não pode enroscar. Porque
é importante que a gente tenha um foco, e esse foco ele seja ético, que a ética compreende, inclusive, compreender e respeitar o modo de acreditar de cada um. Porque eu tenho a minha própria crença e eu fico o tempo todo me vigiando para não contagiar o ativismo que eu faço com o meu jeito de acreditar no que é sagrado. E justamente por quê? Porque isso vai virar uma coisa exclusivista. Quer dizer, então só quem acredita no fulano de tal é que vai poder fazer ativismo. E aí a gente vai criar uma guerra paralela, dissolver tudo, esfarelar o movimento, e a ideia não é essa. Sim. Porque o que a gente tem que acreditar é que, assim, seja qual for a forma que você acreditar no que é sagrado para você, que essa forma respeite todo tipo de vida, liberdade, integridade e dignidade. Pronto, tá ótimo. E aí depois, se a gente se encontrar um momento, aí eu acho que é legal a gente dividir, compartilhar como cada um vê o que é sagrado para si mesmo. Mas se a gente criar mais esse entrave, a gente não sai daqui nunca. Por isso a gente tenta desarticular essa mente que acredita que o animal é qualquer coisa. Se a gente conseguir mexer nisso, veja só, teve uma época, e não é muito antiga, em que criança era um sub-humano. Então, criança não sentava à mesa, criança não se metia em conversa de adulto, criança não escolhia nada, criança ganhava o que o adulto falava, criança era uma coisa sub. E o pátrio poder, que hoje, por sinal, foi para um extremo que eu também não acho positivo, que agora a criança tudo, e a ideia não era essa, é designar poder a alguém que ainda não tem preparo para fazer uso desse poder, mas enfim, uma outra hora a gente fala sobre isso. O fato é que, se você encontrasse na rua uma mãe espancando o filho, você não falava nada, porque era a autoridade da mãe. E a criança apanhava de ficar machucada, ferida, largada dentro de casa. Quantas crianças foram quebradas? Quebradas mesmo, ossos quebrados, nariz quebrado, dente quebrado. Era normal. Hoje existe toda uma constituição que protege a criança, o conselho tutelar, e hoje a gente não pode mesmo fazer isso. Sim. Por quê? Porque então se o pai, ele estava bêbado, ele estava fora das faculdades mentais dele, ele era uma pessoa violenta, mas só porque ele era pai, a criança era um objeto. A criança era um objeto, ela nascia para cuidar dos pais, ela tinha a obrigação de trabalhar, ela era explorada pra caramba. Hoje já não tem mais nada disso. Então, assim, a gente tenciona fazer com que os animais também cheguem nesse ponto. Nós vamos lutar por isso. E uma coisa, eu já vi a mudança acontecer no meu tempo de vida, né? Eu tô no 5º ano, eu não me formei ainda. E nesse ano, no começo do ano, eu tive aula com um professor que eu tive no 1º ano. E eu tinha perguntado para esse professor, né, quando ele começou a falar sobre sujeitos de direitos, sobre quem poderia receber direitos, e eu perguntei para ele se animais poderiam receber direitos. Ele riu, e toda a sala riu, e ele fez piadinha, ele disse, mas você está falando o quê? Cachorro tirar carta de dirigir, galinhas casarem, coisas assim. E no 5º ano, agora no começo do ano, eu fui falar com ele sobre animais poderem ser considerados parte da família. E a gente teve algumas decisões aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo em que os animais não puderam ser considerados coisas, porque se é uma coisa, se é um bem que eu posso partilhar, né, ele pode entrar na partilha, eu posso vender, pegar o dinheiro, metade para o ex-marido, metade para a ex-mulher. Se eu não posso fazer isso, ele não é coisa. E entendeu-se que quem resolvia isso era o direito de família e que os animais, eles teriam sim direitos, né? Então, assim, eu vi essa mudança acontecer. Ainda é tímida no direito e é minoria, enfim, é uma coisa muito tímida, começou a sair agora, mas eu comecei a ver essa mudança acontecer. Então eu acho que a gente consegue, esse momento é um momento muito crítico para a gente fazer mudança, para daqui a, 5 anos, quando o mini vegano tiver, quantos anos ele tem agora? Tem 12. 12, tiver 17, daqui 6 anos, tiver adulto, tiver 18, ele chegue num momento completamente diferente, que a gente não precise ficar se desgastando tanto, talvez, para falar de direitos animais. Talvez seja uma coisa mais aceita para as pessoas. Então a gente precisa construir esses alicerces agora. A gente não pode se permitir ser manipulado pelos nossos próprios valores, né? Ou seja, eles vão alegar igualdade para manter a opressão, a gente tem que seguir firme e não permitir que essa igualdade seja usada para causar essa opressão.
E é isso, a gente precisa agora causar um pouco mais de aproximação entre os veganos, união entre os veganos, não permitir que essas picuinhas tomem o nosso tempo entre um e o outro. Eu sei que às vezes a gente tem diferenças que são sérias entre a gente, mas isso não é mais sério do que o que acontece com os animais. Então a gente precisa, nesse momento de foco, nesse momento de união e nesse momento colaborar, às vezes, com alguém que eu não gosto, né? Então, assim, agora é o momento do vegano se baixar um pouco a bola para que a gente possa fazer com que a mensagem chegue mais longe, sabe? E eu tenho feito, deixado bem claro que eu faço abordagem como mãe e como artista. Mesmo que eu tenha outros vieses também para abordar o ativismo abolicionista. Mas quando eu me coloco como mãe, eu coloco para mim um trilho para caminhar. E o trilho principal para mim é o acolhimento. Por isso que, por mais que de vez em quando eu tenha uns momentos mais inflamados, eu tento manter um cuidado de acolhimento, porque assim, eu observei como mãe que as pessoas têm muitos vieses, têm muitas maneiras de ser e de serem seduzidas ou encantadas com a causa. Eu nasci com a tendência para ser vegana. Eu soltava galinha quando era criança, eu sempre fui muito poética e a minha ligação com a minha conexão com a natureza era uma coisa tão profunda, tão intensa, que eu sempre me senti muito mais parecida com uma árvore do que com uma pessoa. Eu escrevi textos aos 11 anos de idade falando o quanto eu me sentia muito mais parecida com as nuvens, com o meu balanço, do que com uma pessoa, do que com as pessoas da minha família. E então, quando eu cheguei no ativismo, eu balancei um pouco, porque tinha uma ingenuidade em mim que era pueril, coisa de criancinha. Eu olhava e falava assim, então se eles são veganos, defendem a ética e tudo mais, eles devem todos se amar. E eu caí um pouco do berço durante um tempo, que eu precisei parar, retroceder um pouco, respirar, porque as pessoas, eu comecei a observar o quanto as pessoas são diferentes, elas vêm de lugares diferentes, e elas se tornam veganas, mas muitas têm histórias como o Thiago acabou de falar. Ele tinha um comportamento próximo ao que nós combatemos hoje. E eu conheço muitos veganos que eram carnívoros, apaixonados, que eram cruéis, que eram insensíveis aos animais. Mas mudou. E se mudou, mudou, gente. Se mudou, a gente tá junto. Se agora a gente tá... É claro que a gente não vai sair por aí ostentando isso, porque se a gente virou vegano, se a gente virou ativista, então a gente reconsiderou tudo, se transformou, fez a conexão, vamos pra frente. Mas o problema é que a gente fique se tornando tão polícia e chega num momento que a gente vire o inquisidor do veganismo e a gente fique sozinho. Porque então nós não somos de linhagem vegana. Eu nasci para ser vegana, eu tinha tudo para ser vegana. Mas eu sou de uma família de pessoas que não são veganas, não tem ninguém se juntou a mim, da minha família. Ninguém. A minha família sim, né? Mas os meus parentes, ninguém. Então, meu marido o meu ex-marido, pai do mini vegano o mini vegano, a minha filha Martina, e tudo bem, mas os meus parentes, ninguém falou, não, eu também quero aderir ao veganismo, quero te ajudar, ninguém. Todos eles continuaram lá na sala de jantar, só ocupados em nascer e morrer. Então, assim, é importante que a gente não tenha uma linhagem vegana, a gente entenda que as pessoas que vêm para o veganismo, muitos deles eram carnistas, especistas e tinham comportamentos, mas dá para mudar. Então, assim, vamos ficar junto. Você mudou? Olha, você matava bichinho, você costurava boca de sapo, então, mas agora você é vegano? Então, tamo junto, cara, vamos para lá. Eu não vou ficar dando batida. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum vestígio. E você não posso fazer isso, porque senão a gente vai ficar sozinho. Sim. E cada um é um. E quanto formou, melhor tá. Digo mais, a gente precisa do apoio agora de quem não é vegano também, tá? Nessa luta institucional. Porque essas pessoas, elas, ao partilhar da nossa luta, elas ficam muito mais abertas às nossas ideias. Entende? Então, essa empatia, elas vão adquirindo conforme elas vão fazendo também. Então, tem aquela pessoa que ela não é vegana, mas ela se incomoda com rodeio, com vaquejada e com essas coisas. Essa pessoa começa a olhar de outra forma, começa a ter mais proximidade, entende? Ela começa a ter mais contato com a gente. Então, a gente não tem que se fechar para essas pessoas. A gente tem que aproximar e trazer elas para o nosso lado.
Queria ler, Tiago, os veterinários ou zootecnistas que disserem que a prática da vaquejada não são maus tratos, não deveriam ter seus diplomas cassados? Ou seja, acontecer algo semelhante ao que aconteceu com a ex-psicóloga Marisa Lobo? Eu entendo que não, tá? Eu acho que a gente precisa manter esse debate no campo técnico também, não só no técnico, principalmente no ético, mas os veterinários, o Conselho Federal de Veterinária, tá? O Ministério Público Federal, ele foi contra a vaquejada. Então, assim, nessa discussão, os trabalhos científicos, eles são muito claros. Claro, um dos deputados, que ele não era deputado, ele era professor, um dos professores que ele era pró-vaquejada, que foi lá falar, ele falou, eu trouxe argumentos científicos a respeito da oxitocina, etc. A gente tem que responder isso na ciência. E não caçando o diploma do cara. Porque senão vai parecer que a gente está fazendo uma espécie de perseguição ideológica e não é isso. Um cala-boca. Amordaçar o outro nunca é o melhor argumento. Pelo contrário, deixa ele falar e prova que ele está errado. A gente precisa de veterinários do nosso lado, não do nosso, mas do lado da ciência, do lado dos animais, mostrando que não, que você está errado. E a gente vai mostrar para aquela pessoa que é uma terceira pessoa neutra, interessada, que não está em nenhum dos lados, assim, ela só quer saber quem está certo, essa pessoa ela vai acreditar na gente quando ela vê os nossos trabalhos. Agora, e se a gente censura o cara, em quem que ela vai acreditar? Entende? Então a gente precisa ter essa percepção, esse cuidado de achar que não é com cassação, punição, tudo que a gente resolve. A gente precisa construir uma luta e construir uma abordagem, sim, baseada na racionalidade, baseada na inteligência, baseada na cognição, e não ficar achando que tudo se resolve com caçar o diploma. A gente tem que, sim, acabar com a reputação dele, mostrando que ele está errado. Mostrando o seguinte, olha, você mentiu aqui, 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 e provar isso. Porque assim, o que vai acontecer fatalmente é que depois que a gente conseguir fazer, reunir todo esse... Porque a gente vai afunilando, né? Vai fechando o cerco. Um pouco por dentro, um pouco por fora, um pouco para um lado, outro pelo outro. Quando a gente conseguir instituir que o animal tem direito à própria vida, olha que ele não está pedindo para ter a vida dos outros, ele está pedindo para ter a vida dele. Ele não está pedindo para você trocar de lugar com ele, embora de vez em quando algumas pessoas façam umas coisas assim. Mas não é isso que se pede. Então, quando a gente conseguir provar que isso tem que ser assim, aí vai ter uma lei para aquelas pessoas que teimam, como eu estava falando no outro vídeo. No vídeo anterior eu estava dizendo que as pessoas, com a libertação negra foi assim. Primeiro, se negam e diz que negro não é gente, que eles têm que apanhar mesmo, ter dente arrancado mesmo, morrer mesmo. Escravidão, né? Nos argumentos escravocratas. Aí depois de um tempo, aí eles veem que o cerco vai se fechando, eles conseguem entender que sim. Daí, quando finalmente não tem jeito e os negros conseguem se libertar, eles condenam o negro à indignidade, porque aí sai da senzala e enfia na favela. E aí começa a ficar naquela indignidade. E aí começa uma nova luta por dignidade, porque primeiro é a direito à vida, depois a liberdade, integridade, e aí depois é a dignidade. E aquelas pessoas que insistem em fazer piada racista e humilhação e tudo mais, aí o rigor da lei. E pronto. Agora, fazer isso como movimento de articulação, eu também acho inviável, porque aí a gente está tentando fazer uma guerra de imposições. Eles tentando impor a loucura deles, escravocrata, e nós de abolicionista, mas eu sou contra também. Eu acho que tem que ser com provas fidedignas, com pesquisa, com ciência, com lei, com tudo direitinho. Aí depois que tudo tiver certinho, aí quem teimou, aí meu filho, aí abraço. Eu acho que a gente sim tem que proibir a prática da vaquejada, mas a gente tem que permitir que os cientistas falem, entende? Então deixe que eles falem. A gente precisa ter a cultura também de participar politicamente. Cadê os nossos veterinários? Cadê os nossos cientistas? Nós precisamos deles, entende? Se o lado dele está trazendo argumento científico, isso é uma coisa muito séria. A gente precisa trazer também. A gente precisa trazer essa discussão. Então, sim, a gente precisa coibir a prática. Eu acho que sim, com o rigor da lei. É uma coisa que a gente tem condições de proibir hoje. Hoje, dificilmente a gente consegue proibir carne, mas a gente consegue proibir, por exemplo, rodeio. Então a gente vai proibir aquilo que a gente consegue hoje, para que a gente consiga discutir carne amanhã, para que a gente consiga discutir outras práticas como zoológico amanhã ou continuar discutindo hoje. Então, assim, a lei, a gente precisa usar a lei quando a gente tem alguma aceitação social. E a gente está no momento de criar essa aceitação social, ou a rejeição à prática aqui. Então esse é o momento do debate, esse é o momento da gente participar. A gente não pode se furtar isso e achar que uma canetada vai resolver.
Entendi. Gente, continuem ajudando a gente a responder os colegas, os parceiros, os interessados. Quem colocar a pergunta e passar batido da gente aqui, nosso visorzinho é pequeno e às vezes eu não consigo ver. Está de um celular aqui. Mas quem tiver e puder e achar que também quer fazer pergunta, a gente passou batido da Paula aí, ela insistiu, a gente conseguiu ver. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, dá uma corrida que a gente ainda consegue responder alguma coisa, mas a gente não vai ficar muito mais tempo para não tornar o vídeo extenso demais, porque nossa ideia é continuar produzindo esses encontros para que a gente deixe registrado o que a gente fala, para outras pessoas que não tiveram como entrar em contato com isso agora, entrem posteriormente. E para vocês que estão acompanhando, que estão junto, a gente pede, compartilhem o vídeo, porque isso é um jeito da gente ficar junto, é essa a ideia, é todo mundo conseguir ficar junto dessa maneira. Vamos usar os recursos que de vez em quando enchem tanto o nosso saco, né? Sim. De vez em quando a gente não fica tão de saco cheio por ter que viver numa sociedade onde a gente perdeu a privacidade e tudo mais. Então, já que a gente passa por essas coisas que são de sabores, vamos aproveitar também a parte boa disso. Quem quiser fazer alguma pergunta, dá um gritinho aí pra gente agora. Eu tô de olho, tá? Oi. Vamos lá. Hoje já temos concordância de todas as entidades de saúde e nutrição renomadas sobre a viabilidade de alimentação vegana. Aperta aí no mais. Opa, vamos tentar. Os nutricionistas ou nutrólogos que disserem que o veganismo não é saudável deveriam ter seus diplomas cassados, ou seja, acontecer algo semelhante ao que aconteceu com a ex-psicóloga Marisa Lobo. É a mesma coisa que estava falando sobre os veterinários, né? Deixa eu ver quem é que está falando. É o Tiago. Tá bom, Tiago. Eu acho que a gente se posiciona de uma maneira semelhante ao que a gente falou, né? Uhum. Não é muito mais interessante que a gente tenha também profissionais como a doutora Laura Ohana, como a doutora Fernanda De Luca, que inclusive é médica preparadora da Fernandinha do vôlei. E esses profissionais, né, que têm uma... Chega mais um pouquinho, Edu. Esses profissionais que têm autoridade, capacidade de provar o contrário, eles conseguirem, porque a doutora Fernanda de Luca e a doutora Laura Ohana são médicas, pediatras, nutrólogas, veganas e mães. Quer dizer, mais completo que isso, eu não consigo imaginar. Por quê? Porque elas aplicam no próprio filho, nos próprios filhos, aquilo que elas estão falando para os outros. Então, é cognição para mais de metro. Sim, além sim. do que, não é só cognição, mas é também uma questão ética, porque são os filhos, é incontestável. Que mãe é mãe, mãe se for vegana, se não for vegana é mãe. E aí, assim, essas profissionais, elas com a capacidade e a atuação delas, porque elas atuam o tempo todo orientando outras pessoas. Se elas conseguem provar que isso é perfeitamente possível, naturalmente os outros têm o seu poder destituído, sem autoritarismo, sem mandatários, nada disso, é simplesmente pelos fatos. Eu acho que a gente tem que pensar também no grau de violência que a gente usa e que a gente defende. Então, por exemplo, deu uma declaração... Gente, as sociedades, elas têm esses consensos que ainda não são consensos, mas elas têm esses posicionamentos recentemente. Tem pessoas que são formadas há muito tempo. E essas pessoas, é uma coisa que a gente precisa entender que é uma mudança social, entende? Então, a gente precisa fazer com que o debate aconteça, que as pessoas participem, e não só que qualquer coisa, a pessoa falou uma bobagem e as pessoas falam bobagem, nas faculdades falam bobagem o tempo todo, sai caçando diploma. A gente precisa trazer de uma maneira mais participativa, mais positiva, os profissionais para o nosso lado, em vez de achar que a gente vai só cortar, talvez, não sei, uma advertência, uma nota pública, alguma coisa assim, mas caçar o diploma da pessoa, parece que a gente está fugindo do debate, e não é o caso. A gente não está fugindo do debate. Eu acho que para quem tem argumentos tão sólidos, tão vivos, tão plausíveis, essa atitude, ela acaba sendo uma atitude menor. É como você ter um pé de alguma coisa venenosa e horripilante no seu quintal, e aí você resolver ir lá cortar a folha, e aí no outro dia outra folha, aí você vai lá e corta outra folha. Por que a gente não desarticula a raiz disso? Isso. Se a gente consegue destruir essa raiz, a gente vai pra frente de tudo, que foi a pergunta da Paula sobre a youtuber que cuspiu na boca do gato. Se a gente for cuidar de cada um, e olha, Paula, eu não sei o quanto você tem acompanhado o que acontece, mas assim, nós, ativistas da causa que também acumulamos a disposição de ser resgatadores de animais,
A gente vê coisa que tem dia que a gente tem vontade mesmo de morrer. Então, bate o niilista, o Schopenhauer encarna. A gente precisa entender que tem toda uma estrutura que ela é social em cima disso, e a gente precisa trabalhar para que as coisas aconteçam. E assim, a gente precisa mostrar o que acontece, mas a gente também precisa acolher as pessoas que querem chegar. O Thiago, ele perguntou como denunciar um médico ou um nutricionista que diz que seus pacientes não podem ser vegetarianos. Tá, beleza. Você tem entidades de classe, né? Então, enfim... A ordem do isso, a ordem do aquilo, conselho regional. E eles têm normas próprias para aquilo, né? Então, você pode fazer um processo administrativo contra essa pessoa. Dificilmente a pena vai ser a cassação do diploma, tá? Eles têm outras penas menores, etc. Então, deixe que eles cuidem disso, mas você pode denunciar para o conselho de classe. Sorte, Patrícia. Tá saindo para um resgate. É uma bióloga. Boa sorte, Patrícia. É uma bióloga competentíssima, envolvidíssima, comprometidíssima. O veganinho tá dando boa sorte aqui. Então, isso que o Eduardo tá falando é uma coisa muito importante, porque assim, acha que a sua criança não pode comer, ser vegetariana, porque senão ela vai ficar doente. Eu tenho vários casos de pedidos de resgates de animais cujos tutores são incentivados pelo médico a acabar com o animal porque ele diz que o animal é causador da alergia da criança que acabou de nascer. E aí as pessoas que têm 2, 3 bichinhos em casa começam a falar, gente, pelo amor de Deus, alguém resgata os meus bichos porque eu amo, eu adoro, mas nasceu meu filho e o médico disse pra mim que o meu filho vai morrer de alergia, vai ter pneumonia, vai ter problemas respiratórios de toda ordem e problemas dermatológicos de toda ordem por causa do animal. Se a gente for caçar diploma de médico que fala esse tipo de estupidez, de atrocidade, a gente vai ficar sem médico. Nós vamos nos ocupar só disso. Eu tive um problema de ovário policístico quando era garota. Aos 18 anos, o médico disse que tinha que fazer uma intervenção cirúrgica com uma cicatriz desse tamanho, tipo uma cesárea. Eu fui submetida a uma cirurgia que não era necessária. 1 ano depois, eu tive um cisto grande e fui submetida por outro médico que disse que tinha que tirar aquele porque aquele cresceu, porque senão ia estourar dentro da minha barriga. Eu passei por 2 cirurgias que eram desnecessárias, fez um colabamento de tecidos no meu abdômen, tudo desnecessário. Se eu fosse atrás disso, eu poderia criar sérios problemas, mas o desgaste que eu ia ter ia ser imenso, caçar o diploma dele ia ser muito difícil e ainda por cima, o que aconteceu já estava acontecido. Por isso que a gente acha que é desestruturar esse tipo de mente que acredita que o animal é um objeto qualquer, inclusive é também descartável, desnecessário, destituído de todos os direitos. Se a gente mexer nisso, todo o resto caminha. E a gente não precisa ficar por aí caçando médico, caçando veterinário, caçando tudo, porque a gente vai tocar fogo no mundo, não vale? A gente não pode, eu tô vendo as outras perguntas aqui, de novo da youtuber que cuspiu na boca da criança. Gente, não dá pra gente continuar com esse posicionamento estritamente moralista, de verdade. A gente precisa entender as estruturas que acontecem, a gente precisa entender o que é que faz com que as pessoas venham pro nosso lado, parem de explorar animais, sejam veganas. Não tem como a gente ficar parando para ver esse tipo de caso. É óbvio que todo mundo vai achar que está errado, mas me incomoda muito que isso seja pauta. De verdade. A gente está falando de coisas aqui bem mais estruturantes, bem maiores, e me incomoda que isso vire pauta. Cuspir na boca do gato. O cara tá errado, o cara é um idiota, é isso que eu tenho a dizer a respeito dele. A gente não tem que pegar nossas forças aqui, que poderíamos estar discutindo uma coisa muito mais séria para ficar direcionando para uma coisa que, desculpa, eu acho que tem... Eu fiz um vídeo há alguns dias falando porque o mini vegano saiu de casa aborrecido porque tinha visto a notícia de uma criança que estourou a boca de um cachorro com bomba. Então, qual é o meu trabalho? A maneira que eu me posiciono. Eduque o seu filho dentro do veganismo, dentro da ética, eduque o seu filho dentro do não especista, porque daí ele não vai fazer isso. Ele não vai nem cuspir em boca de bicho nenhum, ele não vai maltratar, ele também não vai abandonar, ele não vai deixar de cuidar, ele não vai encontrar um animal machucado no meio da rua e vai pensar em si mesmo, na roupa dele que não pode sujar, no carro dele que não pode sujar. E outra, gente, crianças e adolescentes crescem
Esse é uma coisa muito séria. Quando a gente trata a criança como se ela fosse alguém inimputável o tempo todo, sem a mente educativa, destituidamente educativa, a gente condena a sociedade como um todo e eternamente. Por isso a gente educa o filho para falar, olha filho, assim, você quer um brinquedo, meu amor? Então nós vamos comprar um brinquedo, animal não é brinquedo. Aí a gente educa, no meu caso a coisa é muito mais fácil, porque o meu filho, além de ser educado dessa maneira, ele é ativista. Ele é uma criança que fala por si mesmo, ele já não gosta de ser. A minha filha também, eu falo menos dela porque ela é um pouco mais tímida e não fica aparecendo o tempo todo como ele, mas ela dá todo o apoio para tudo e participa de tudo da mesma maneira. E aí, a questão é que assim, a gente fica preocupado em cortar folha e aí os pinheiros só crescendo. É isso que não pode acontecer. Sim. Eduquemos as crianças para a gente não ter que punir adulto. Isso. Pra que ficar educando, deixando a criança chegar num ponto de se tornar um pré-psicopata, mas é tão fofinho. Sim. E aí, no final das contas, quando chega na idade adulta e começa a falar bobagem como um profissional da saúde, bobagem como um profissional da justiça, bobagem como um profissional social, aí a gente quer punir, caçar diploma, destruir a pessoa, prender, matar. Aí já foi, Inês tá morta e sepultada. Sim, então a mensagem que eu tenho é essa, a gente precisa de mais união agora, o momento é crítico, a gente precisa de coesão, a gente precisa direcionar, a gente precisa de foco, né? Senso de urgência, direcionar os esforços para aquilo que funciona. E ter esse entendimento de que algumas coisas agora vão ser sequestro de energia e outras coisas vão ser importantes. Poxa, na vaquejada, terça-feira lá na Câmara dos Deputados, a gente precisava de um apoio maior do que a gente teve. A gente teve algum apoio, mas eles se organizaram muito mais. A gente precisa de mais apoio. Entende? A gente precisa conseguir fundamentar algumas vitórias, a gente precisa conseguir positivar algumas conquistas com projetos de lei, com decisões judiciais, e as pessoas precisam aparecer nas passeatas, precisam mandar e-mail para senador, precisam comparecer na Câmara dos Deputados. É isso que a gente precisa fazer agora, sabe? Então, essa postura estritamente julgadora, moralista, é uma postura que agora não é bem-vinda, porque é uma postura que afasta. É a postura do enxugador de gelo eterno. A gente vai gastar energia. É se condenar, passar a vida toda cuidando de um, aparece dois. Aí tu cuida de dois, aparece quatro. E é exponencial, porque existe também um sentimento revanchista e vingativo da parte de lá. Quando você faz isso com um, parece que você levanta a fúria de outros que vão te desafiar. Então, assim, imobilizar um e pode contar que vai aparecer dois, que vai aparecer 10. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem condições de lidar com isso? E uma outra coisa que acontece: os animais continuam reféns. Sim. A gente não está libertando nessa ação, a gente está se ocupando de punir quem está fazendo o que é errado e os animais continuam reféns. E, enquanto isso, eles ficam lá na fila do matadouro, enclausurados. Isso é uma postura assim, que a gente tenta orientar o tempo todo os protetores de animais que não são veganos. Por quê? Porque eles fazem assim, eles não vão atender a demanda nunca. Enquanto eles ficarem recolhendo animais, vão jogar animais no portão deles. A gente vê isso o tempo todo. E aí tem o protetor de gato e cachorro, né? Que são os que não são veganos, que não são abolicionistas nem nada, mas que são enternecidos pelos animais, gato e cachorro. Eles ficam sem conseguir atender a demanda. Tem deles que tem 200, 300 cachorros ou gatos, animais em casa, numa situação completamente desgraçada, atolados nos próprios dejetos, sem alimentação, sem cuidado veterinário, sem higiene, sem nada. Então, essa é a postura que a gente tenta orientar. Parceiros, vamos nos unir. Você já ama gato e cachorro a ponto de doar a sua vida, de doar a sua casa, de doar o seu espaço, todos os seus recursos? Amplia isso. Vamos logo ampliar. Porque você já ama, você já está com a porta aberta. O que custa aproveitar logo e fazer logo por todos? Porque daí você cuida também de passarinho, cuida também de chinchila, cuida também de gatinho. Isso é melhor. Sim, essas pessoas, elas são incoerentes? São. O que elas fazem é inconsistente? É. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar essa coerência e usar para afastar essa pessoa, ou você vai trazer ela para cá? Entende? Nesse momento a gente precisa de união. A gente está, enfim, enfrentando um conjunto de forças, caiu aqui, muito coeso, que vai de poder político a pecuarista, uma série de coisas. Então a gente precisa a gente precisa ter uma abertura para que as pessoas venham para cá. Entende? Então,
Enfim, o que eu queria passar é isso, é que a gente precisa de um pouco mais de direcionamento, um pouco mais de foco e um pouco mais também de acolhimento para as pessoas que estão quase lá. Tem muita gente que está quase aqui. Então vamos fazer com que essas pessoas que estejam quase chegando, a gente dá aquele empurrãozinho, sabe? Ou abre o braço para que eles venham. Então, a gente vai encerrar para o vídeo não ficar uma vida, embora a gente tenha toda a disposição do mundo de continuar. Vamos tentar fazer isso mais vezes, com mais parceiros. Se a gente puder fazer uma conferência, não cabe na tela, a gente vai tudo lá para trás, todo mundo ficando longe mas da tela para conseguir caber todo mundo. A gente vai tentando se encontrar. O que a gente está tentando fazer aqui é unir os parceiros e os interessados, as pessoas que têm alguma afinidade com a causa animalista, com a causa abolicionista. Nós vamos nos juntando nesses momentos, vão surgindo dúvidas, a gente vai tentando esclarecer, a gente pede que os colegas que estão presentes ajudem a gente a esclarecer, porque a gente também não sabe tudo, a gente não é dono de verdade nenhuma, a gente está aqui mesmo para se juntar, esse é o propósito principal. Porque quando a gente estiver junto, aí a gente começa a procurar as respostas para compartilhar uns com os outros. Eu acho muito legal pedir. Todo mundo que tiver coisas para falar sobre os manifestos, sobre os acontecimentos, as notícias, todas as coisas, coloquem nos comentários, porque daí um vai sabendo, vai passando para o outro. Todo mundo que puder, por favor, compartilhe esse vídeo, porque daí uns vão entrando em contato. Um assiste só um pedacinho, mas não tem problema. O que assistiu e a gente se juntou, se uniu. Eduardo Pacheco, super obrigado. Eu fiquei super feliz da gente conseguir bater um papo junto com todo mundo aqui agora. Obrigada por todo mundo que participou de um jeito ou de outro. Obrigada pelas perguntas, tudo é super legal. Obrigada pela chuva de joinha, que é super gostoso, porque a gente fica sentindo que as pessoas estão presentes e a presença é muito importante. E vamos tentar fazer amanhã de novo outro encontro, porque daí a gente vai se juntando, vai se aproximando e aí o negócio prolifera, frutifica. É isso aí, pessoal. Tá? Beijo, gente. Tchau. Tchau.